Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para mais uma videoaula, né? Seguindo então no estudo de derivada, agora nós vamos ver derivação de funções trigonométricas, ok? Então vamos começar. Nós vamos começar com a derivada do seno. A gente vai mostrar todo o desenvolvimento da derivada do seno a partir então da definição formal de derivada, né? E depois a gente só vai mostrar as outras funções e deixa para vocês, se vocês quiserem ver no livro, né, como é que se deduz, né, como é que se obtém então essas derivadas das outras funções. Então vamos começar com a função seno, né, f de x igual a seno de x. A gente sabe, é uma propriedade que a gente viu lá quando estudou as funções trigonométricas. Uma propriedade do seno é que a gente pode obter o seno de a mais b como sendo o seno de a vezes o seno de b, mais o cosseno de A vezes o seno de B. Além disso, a gente estudou alguns limites fundamentais. Este aqui, por exemplo, que é o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, né? Isso resulta em 1. E este aqui a gente não mostrou, né? Estou mostrando agora, é um outro limite fundamental, né? Que teria que ser provado, né? Que é o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende para zero, isso é zero, ok? Então vamos montar aqui a formulação aqui então da derivada, né? Usando a definição formal, né? Então f de x mais h, se f de x é o seno, né? Fica seno de x mais h menos f de x, que é o seno de x, dividido por h, ok? Bem, aqui é que entra então essa propriedade aqui, né? Onde o a é x e o b é h. Fica seno de x vezes cosseno de h, mais cosseno de x vezes seno de h, que é isso que está aqui, né? Então fica seno de x cosseno de h mais cosseno de x seno de h menos o seno de x que já estava aqui, dividido por h. Bom, aqui, o que a gente observa aqui, né? Que a gente pode dividir essa expressão aqui em duas frações, né? A fração que tem seno de x conteria esse termo aqui e esse termo aqui, e a fração que não contém o seno de x seria esta aqui, né? Cosseno de x, seno de h dividido por h, ok? E a gente sabe que o limite da soma de duas expressões, então, é a soma dos limites das expressões. Então, aqui é o limite da fração que tem como fator o seno de x, já fatorei aqui esse termo e esse, deu seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h, e mais o limite, né, da fração que não tem cosseno de x, que é essa aqui, cosseno de x seno de h dividido por h, né? Muito bem, a gente sabe aqui que o seno de x, tá, ele é constante em relação ao h, né? Porque aqui nós estamos tomando o limite de h, tendendo então para zero. O seno de x do ponto de vista do h, embora seno de x seja uma expressão que tem uma variável que é o x, né? Mas em relação ao h, o seno de x não varia. Então ele funciona como uma constante em relação ao limite de h tendendo para zero. E portanto pode sair para fora do limite, né? E a gente já coloca para fora também o sinal negativo para ajeitar esse parênteses aqui para ficar 1 menos cosseno de h sobre h, que é esse limite fundamental aqui, depois a gente vai falar sobre isso, né? Então fica menos seno de x, limite de h tendendo para zero de 1 menos h, cosseno de h dividido por h, mais, aqui a mesma coisa, o cosseno de x, ele sai para fora do limite, né? Porque cosseno de x é constante em relação à variável h, né? E fica então o cosseno de x, e lá dentro fica o seno de h dividido por h, que é outro limite fundamental, que é esse aqui, né? Só que em vez de ser x, é com a variável h, né? Fica limite de seno de h sobre h quando h tende para zero, esse limite a gente sabe que é 1. E esse outro, que é esse aqui, né? Só que com h, a gente sabe que dá zero. Então fica menos seno de x vezes zero, que é esse limite, mais cosseno de x vezes 1. Isso resulta em cosseno de x. Portanto, a gente pode tirar essa regra aqui, né? Que está aqui no quadro laranja, né? Que é a derivada em relação a x do seno de x, né?
é igual ao cosseno de x. Olha que coisa interessante, a derivada do seno é o cosseno. Bom, a gente não vai apresentar então a dedução das derivadas das demais funções trigonométricas. Vamos direto então aos quadros, né, já com as propriedades, né? Então essa aqui é a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Olha que coisa interessante. A derivada da tangente de x é 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Como a gente sabe que 1 sobre cosseno de x é a secante de x, é a mesma coisa que a secante de x ao quadrado. A derivada da cotangente de x é menos cossecante de x ao quadrado. A derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x. E, finalmente, a última, a derivada da cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Né? Bom, não tem outra forma que não decorar, então, são apenas 6 propriedades, né, que são essas que estão dentro dos quadros laranja, né? São 6, não tem como, tem que decorar, porque na hora que precisar vai ter que usar, não vai ter como consultar, né? Se precisar usar na hora, ali tem que ter tudo na cabecinha, né? Ok? Muito bem. Então vamos para os exemplos, tá? Então vamos usar agora então essas regras, né, que nós deduzimos aqui, né? A regra do seno, da derivada do seno, do cosseno, da tangente, da cotangente, da secante, da cossecante, né? Vamos então usar isso para calcular algumas derivadas, né? Então o primeiro exemplo A, né? Obtenha a d sobre dx disso tudo que está aqui dentro do colchete, x menos seno de x vezes cosseno de x, né? Então está aqui, né? Primeira propriedade que tem que usar, a gente sabe que o que tem aqui de mais externo, né? Você sempre tem que pensar assim, o que é mais externo? Ou seja, o que é? Se vocês fossem fazer isso numa calculadora, como é que vocês fariam isso? Né? Vocês fariam o seguinte, vocês calculariam, né, digitariam x, apertariam a tecla do seno, apertariam a tecla na calculadora que troca o sinal, né, e salvariam numa memória. Aí digitariam o x, né, somariam com a memória, salvariam numa memória, então agora o parênteses. Aí calculariam o cosseno de x e, por último, fariam o resultado do cosseno de x, né, com a memória, onde está o x menos seno de x, apertariam a tecla do produto, né, da multiplicação. Então, a última coisa que vocês fazem, observem, né, quando vocês fazem o cálculo numa calculadora, usando as memórias da calculadora, a última coisa que vocês fazem é exatamente o produto desse parênteses com esse cosseno de x. Então, o produto é o operador mais externo, é aquele que é o último a ser resolvido. O mais externo, o último a ser resolvido na calculadora, é a primeira regra que eu tenho que aplicar na hora da derivação, porque a derivação é de fora para dentro, ok? Então, o que eu tenho aqui é a regra do produto. Espero que todos tenham entendido, né? A primeira coisa que eu faço, tem que visualizar isso, é aplicar a regra do produto, né? Então, é o produto desse parênteses com o cosseno de x, então é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, que é o cosseno de x, vezes a derivada do primeiro elemento ali do produto, né, que é o parênteses. Bom, isso aqui é igual derivada do cosseno, a gente sabe que é menos seno de x, e aqui nós temos que aplicar a regra dentro do parênteses, a regra da soma, derivação, regra da derivada de soma e subtração, fica a derivada de x menos a derivada de seno de x. Então aqui eu fiz aqui nesse caso eu fiz a distributiva, né? Ficou menos x seno de x, mais seno de x ao quadrado, e aqui fica o cosseno de x vezes derivada de x é 1, e derivada do seno é o cosseno, então fica menos cosseno de x, ok? Bom, a gente pode fazer aqui, ajeitar as coisas, né? Que significa fazer essa distributiva aqui, a última coisa que tem para fazer, né? E no final, então, fica isso que está aqui, ok? Muito bem, acho que todos entenderam. Vamos para o B. Então, agora obter a derivada de f de x igual a 1 sobre 1 menos secante de x. Então, a derivada disso aqui, né, é o que? Aqui não tem como fugir, infelizmente, da regrinha que é chatinha, que é a regra a derivada da fração, né? A derivada de uma razão, né? De um quociente, de uma fração. Então, a regra da divisão, né? Então, nós temos aqui
Aplicando a regra da divisão, o denominador do resultado é o denominador da fração ao quadrado, e aí fica o denominador derivada do numerador, que é 1, menos 1 vezes a derivada do denominador, que é 1 menos secante de x. Derivada de 1 é 0. Aqui nós aplicamos a derivada da soma e da subtração, né? Então fica a derivada de 1 menos a derivada da secante de x. Aqui esse termo aqui desaparece, é 0. Esse aqui também vai desaparecer, porque também a derivada de 1 constante é 0. E a derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x, né? Então, observem, fica menos aplicado esse parênteses, onde tem menos secante de x tangente de x, menos com menos dá mais, e o resultado final, então, fica a secante de x tangente de x, dividido por 1 menos secante de x ao quadrado. Finalmente, aqui, o último exemplo, exemplo C, né, o terceiro, é a derivada de tangente de x vezes secante de x. De novo, aqui nós temos um produto, né? Temos que usar a regra do produto, a regra da multiplicação. Então, é o primeiro vezes a derivada do segundo termo da multiplicação, mais o segundo, secante de x, vezes a derivada do primeiro, que é a tangente de x. Derivada da secante é secante vezes tangente, então fica aqui tangente de x vezes secante de x vezes tangente de x. E a derivada de tangente de x é secante de x ao quadrado, então fica secante de x vezes secante de x ao quadrado. Isso resulta em secante de x vezes tangente de x ao quadrado, mais secante de x ao cubo, ok? Na próxima videoaula a gente vai entrar nessa importante regra, que é a regra da cadeia, né? Vamos estudar a regra da cadeia, e com isso, com essa videoaula, a gente encerra por aqui o cálculo, então, de derivada de funções trigonométricas. Um abraço para vocês. Tchau!